É muito comum os colegas cirurgiões pedirem para a gente realizar a famosa panorâmica para implante. O que é uma panorâmica para implante, pessoal? Como eu falei para vocês, no passado, alguns fabricantes de equipamento lançaram alguns equipamentos que tinham um programa determinado que era conhecido como panorâmica para implante, que prometia uma panorâmica de ampliação constante, né? O tempo mostrou que isso realmente não é possível e que a gente está muito mais dependente da variação anatômica do paciente e da posição desse paciente dentro da camada de corte do que de qualquer tipo de programa específico do equipamento para fazer esse tipo de análise de tamanho. Mas hoje a gente tem um produto que a gente chama de panorâmica com traçado anatômico para fazer a avaliação inicial de altura óssea para implantodontia, tá? Quais são as grandes diferenças desse tipo de exame e qual que é o diferencial dele quando ele traz essa informação de medida para implante, tá? Em primeiro lugar, uma coisa que a gente passou a fazer quando a gente trouxe a tecnologia digital para a radiografia panorâmica, que é algo que aconteceu em torno de 12 ou 13 anos atrás, a imagem digital ela deu a possibilidade da gente controlar a ampliação dela antes de imprimir. Então, por mais que essa imagem seja gerada com 25 ou 30% de ampliação, que é a ampliação média que os aparelhos de panorâmica praticam, dadas as distâncias aí que a gente tem da fonte de radiação até o sensor, a gente controla a ampliação dessa imagem antes de imprimir ela, né? E aí a gente reduz essa ampliação de maneira que a gente tem uma imagem final impressa sem ampliação, mas a gente ainda tem dentro dessa imagem as distorções inerentes à técnica da radiografia panorâmica. Por que é importante a gente explicar isso? Porque esse não é um exame definitivo para o planejamento de implante. Ele é um exame de triagem, tá? Ele serve para a gente ter uma avaliação prévia das alturas ósseas do paciente. E por que das alturas e não das larguras? Porque as distorções no plano horizontal da técnica radiográfica panorâmica, elas acontecem numa escala logarítmica, ou seja, elas são muito mais exacerbadas quando a região de interesse está distante do centro da camada de corte. No plano horizontal, essas distorções acontecem numa escala linear, então elas são menos acentuadas. De maneira que, para um exame de triagem, para um exame de avaliação inicial, se torna relativamente seguro você fazer essa avaliação de altura baseado na radiografia panorâmica. Lembrando que as larguras a gente jamais vai conseguir avaliar, porque a radiografia panorâmica é um exame bidimensional, tá? Quando eu falo de distorções logarítmicas no plano horizontal, eu estou falando de fazer mensurações no sentido mesiodistal, porque a panorâmica não vai dar para a gente, por ser um exame bidimensional, noção ou visão de profundidade. Quem vai responder essa pergunta é a tomografia, que é o exame padrão ouro indicado para qualquer planejamento de implante. Nós vamos comentar daqui a pouco como que um traçado anatômico desse é feito e como que ele é apresentado e como ele deve ser interpretado pelo cirurgião dentista que recebe esse exame no consultório. Segue com a gente.